Olá, meu nome é Lucas, esse é mais um vídeo do projeto PUC Ensina. Hoje vamos olhar com atenção para como as ideias da antropologia são dinâmicas. De que maneira as interpretações sobre a diversidade variam de acordo com o seu contexto histórico e cultural. O que ontem foi uma certeza, hoje pode se tornar uma besteira, uma bobagem ou simplesmente um erro teórico. Então, além de estudarmos as ideias da antropologia em si e o que elas significam, é extremamente importante atentarmos ao contexto e ao que se pensava ou tinha-se como normal em determinadas e diferentes épocas. E assim, melhor entendermos a produção e os conceitos que compõem as diferentes teorias antropológicas. Vamos lá? Hoje sabemos que aquilo que os seres humanos têm em comum é a sua capacidade de se diferenciar uns dos outros. Se há algo natural na espécie humana, é a sua aptidão de variação cultural. Logo, a abordagem antropológica deve contemplar as múltiplas dimensões do ser humano em sociedade. Essa abordagem consiste em não parcelar o homem, mas, ao contrário, tentar integrar diferentes campos de análise e investigação. Porém, estudar e conhecer outras culturas nos ajudou a entender melhor também a nossa própria cultura. Assim, ao encontrarmos outra cultura, acabamos reconhecendo a nossa. Pois o encontro de dois mundos leva à necessidade do estranhamento. Ou seja, a perplexidade provocada pelo encontro das culturas, que são para nós mais distantes, vai levar a uma mudança do olhar que se tinha sobre si mesmo. O início da antropologia remete ao descobrimento do Novo Mundo, vocês se lembram? Vimos também o profundo impacto que essa descoberta causa em nós mesmos e no nosso pensamento. Os primeiros contatos entre a civilização ocidental, representada pelo europeu branco, com o Novo Mundo, representado pelos índios ou demais povos primitivos, causou grande estranhamento em ambos os lados. Portanto, o entendimento mútuo e as primeiras ideias geradas a partir desse primeiro encontro são bem confusas. A diversidade das culturas humanas pareceu ao homem primeiro como uma aberração. O homem branco se via superior aos povos primitivos, e inclusive tinham dúvidas sobre a humanidade desses povos. Eles seriam homens ou animais? Eles têm alma? Possuem religião? Creem no nosso mesmo Deus? Mas a história da antropologia é marcada por mudanças radicais no pensamento e na sucessão de diferentes teorias. Ou seja, a interpretação das culturas é dinâmica e se transforma ao longo do tempo. Nesse sentido, o pensamento é construído e logo marcado por diferentes etapas, que se sucedem, se anulam e se reafirmam em determinados contextos. Se no primeiro momento tinha-se uma ideia de que os selvagens não tinham alma, posteriormente passou-se a questionar a imagem de quem são o mal selvagem e o bom civilizado. E logo as ideias caminharam para inverter essa oposição para o bom selvagem e o mal civilizado. O pensamento antropológico caminhou de uma interpretação de uma natureza má que abriga povos selvagens e primitivos, sem alma, sem religião, para uma outra que via no selvagem um ser feliz, integrado com a natureza, e que poderia dar respostas ao homem branco de como melhor viver a sua própria vida. Importante dizer que os aspectos que levavam uma abordagem a condenar o outro selvagem eram os mesmos que no outro momento o levavam a elogiar. A imagem que o ocidental fazia do outro alternava-se entre o elogio e a crítica. O selvagem, então, foi interpretado como um animal, um monstro, sem alma, distante da humanidade. Mas também, em outro momento, um homem puro, repleto de humanidade e que tinha muito para nos ensinar. De um lado, que tinha a existência pobre e infeliz, ou de outro que vivia em estado de beleza, integrado na natureza e com tudo que ele precisava para viver.
De um lado, foram vistos como seres sem humanidade por não terem religião ou não acreditarem no mesmo Deus do homem branco. Ou também, ao contrário, eram povos essencialmente religiosos ou místicos, à sua própria maneira. Ou de que eram atrasados, brutos e estúpidos, ou de que eram virtuosos e complexos. Nessas construções, rapidamente, a repulsa se transforma em fascínio. A antropologia, que exige que o pesquisador entre no mundo estranho, o qual ele nada conhece, o obriga a lidar com as diferentes versões que o olhar direto sobre a diferença pode gerar. Tais inquietações e dúvidas teóricas fazem parte da história da antropologia e ajudaram a construí-la como ciência, sendo essencial no amadurecimento da ideia da pluralidade humana e da diversidade como um fato da história do mundo. Como interpretar essas diferenças e essa enorme diversidade? É exatamente esse o papel da antropologia. Separamos aqui alguns links de vídeos, referências e de livros que podem ilustrar um pouco melhor tudo o que foi falado aqui nesse vídeo. Não custa nada dar uma olhadinha.